Pessoal, o governador do Paraná confirmou ontem que tirou a nomeação do Fernando Francischini, ex-deputado estadual e condenado e cassado por fake news, da Secretaria da Mulher e de Igualdade Racial. Ele será realocado para outra pasta, que vai ser a da Justiça, né? Então, ele vai migrar para essa pasta onde ele será coordenador, ele vai coordenar a Secretaria de Justiça do Paraná. E daí, a administração estadual afirmou que a nomeação do Francischini ali da mulher foi algo provisório e disse ainda que não há nenhuma ilegalidade porque Francischini não teve o caso transitado em julgado. Gilmar, Francischini na Justiça, um bom nome ou, sei lá, não sei qual que é o adjetivo que eu posso colocar nesse sentido? A minha opinião é que não é um bom nome, mesmo porque quando ele esteve frente à Secretaria de Segurança do Estado do Paraná, teve aquele incidente, inclusive, do camburão, com, se eu não me engano, com os professores, seria isso? E outro caso que eu acho bastante interessante, que mesmo ele sendo um delegado, propagou fake news. Ele deveria ter um pouco mais de responsabilidade ao propagar fake news. E um outro detalhe, numa das visitas aqui na cidade de Maringá, onde ele estava apresentando naquela época uma quadrilha, se eu não me engano, de banco, questionei ele o porquê que ainda tem policiais militares pagando quando se acidentam com viaturas da polícia. Eu sei que há um processo para verificar uma sindicância se o policial está dirigindo de acordo com o que estabelece as regras. Mas veja bem, um policial que está num fogo cruzado, eu acredito que ele não tem condições psicológicas e muito menos ali, como que se diz, para poder verificar todas as regras. Então, ele também não resolveu isso na condição de secretário de Segurança do Estado do Paraná. Eu questionei ele, na época, ficou o dito pelo não dito, e não resolveu. Conhecendo como que funciona a polícia, ele também não resolveu esse problema e ainda hoje tem policiais pagando por viaturas. Bate com a viatura, 10, 15, 20 mil reais. E o pior, daí alguns dias dão baixa na viatura. O policial fica como? Pagando a conta? Então, por outro lado, eu não acredito que seja uma boa nomeação. Se ele tem um problema com a justiça, melhor que se resolva primeiro. Calazans. Olha, eu penso o seguinte, não acho que o problema com a justiça do Francischini seja necessariamente um impeditivo, porque ele ainda não tem esse impeditivo legal, né? Ele não... Só fazer um parênteses, tá? Acho que é bom falar do ponto de vista jurídico, mas a gente está falando de uma nomeação. Tem o ponto de vista jurídico e político. No que isso impacta no ponto de vista político? Sim, é o que eu vou falar exatamente agora, né? Comecei só citando a questão jurídica, mas para chegar na questão política. Na questão política, eu acho que o Francischini ele precisa se manifestar e precisa deixar claro que ele, de repente, tem uma postura diferente daquela que ele teve quando, então, secretário do governador Beto Richa, do então governador Beto Richa, e teve aquele incidente fatídico com os professores. Na minha opinião, a grande mancha que existe na pessoa do Francischini para ocupar o cargo de secretário, especialmente numa secretaria que é tão sensível, né, para as questões de comoção social, como a Secretaria de Justiça, é essa questão. Se bem que eu acho que para isso não é necessariamente um impeditivo, mas é um peso político que o governador Ratinho tem que levar e talvez ele não precisasse, né, desse peso político. Porque, por outro lado, do ponto de vista técnico, Francischini, como membro da Polícia Federal, como delegado, ele tem condições também de fazer uma boa gestão, por exemplo, no que diz respeito ao cuidado com as unidades penais, né, com as penitenciárias do estado do Paraná, porque isso também é muito pesado. Isso precisa de conhecimento técnico e de bastante postura, bastante coragem ali no enfrentamento de questões cotidianas que muitas vezes nem chegam ao conhecimento do público, e para isso ele serve. Acho que ele é que em algum momento precisa reconhecer que ele cometeu um grande equívoco ao ter determinado aquela situação com os professores quando foi secretário do Beto Richa. O Edivaldo Magro, um coringa, versátil pra caramba, no espaço de 7 dias sai da chefia da Secretaria da Mulher para ir para a Segurança Pública. É versátil, Francischini. É demais, a expressão correta é essa mesmo, é desnecessário. O governo não precisaria fazer essa nomeação das duas ainda, um cargo em comissão, abaixo da secretaria, com a história que tem o Francischini. Lembrando que, particularmente, eu não acreditava na cassação dele, porque
tantos e tantos outros políticos divulgaram vídeos, né? Chamado antidemocrático, testando aquela história toda lá. Mudou toda a composição da Assembleia Legislativa. Nessa, um dos deputados de Maringá perdeu o mandato, né? Que foi o do Carmo. Mas o histórico do Francisquini não avaliza esse cargo no governo do Estado. Primeiro porque o Ratinho sempre protestou, como todos os governantes, pela transparência, pela lisura, pela ética. Foi um dos primeiros estados, Gilmar, que implantou uma secretaria de compliance, né? Depois o Maringá seguiu, mas o Ratinho era desnecessário, não precisava nomear o Francisquini. Eu nem acredito que ele vai mudar de ideia, que vai perder o cargo. Daqui a pouco as pessoas se esquecem. Normalmente é assim que acontece, né? Mas eu acho desnecessário. Francisquini poderia ficar lá cuidando do União Brasil, seguir o caminho dele, né? Não precisava ser obrigado dentro do governo lá. Era um cargo subalterno ainda, né? Um cargo de grande relevância ainda. Símbolo das duas, se eu não me engano. Daí, do ponto de vista político, você acha que ficou pior para o governo do Estado ou para o Francisquini? Eu acho que não, eu acho que nenhum para os dois. O governo do Estado é maior que o Francisquini, né? Ele está brigado ali. Eu acho que a mulher foi eleita, o filho é deputado federal. A mulher também foi eleita, Flávia, né? Acho que é Flávia, né? Sim. Estadual, né? Estadual, foi eleita. Foi né? eleita. Então, quer dizer, ele tem lá já uma série de compromissos, né, para desenrolar aí. E esse histórico que ele tem aí na segurança pública, como delegado, né, como subsecretário de segurança, eu acho que não avaliza, não. Eu acho que, de qualquer forma, o que fica mal, eu acho que é para a gente. Acho que não é para o governo, não. É para nós, cidadão, que engolimos isso e a gente aceita. E só nos resta falar aqui que não fica de bom tom para o governo do Estado essa decisão. E para ambos, né? Porque, eventualmente, o Francisquini será cobrado em público por algum colega jornalista essa situação e do próprio governador, que vai ter que se explicar eventualmente, né? Nós estamos próximos das eleições municipais, daqui a pouco essas demandas começam a ficar mais claras quando o governador começar a se apresentar nos municípios em defesa desse ou daquele candidato, né? Agora tem uma questão interessante, Pedivaldo, né? Rapidinho, Calazans, nós já 30 comentamos segundos. isso aqui. É como o segundo mandato do Ratinho Júnior está parecido com o Beto Richa. Está muito parecido com o Beto Richa. 30 segundos, Gilmar. Olha, só um detalhe, Maringá poderia ter essa secretaria, mesmo porque tem o agente da Polícia Federal, Eduardo Bettini, que teve no Ministério da Justiça, fez um bom trabalho, no caso, nas fronteiras, e tem todo o conhecimento para ocupar uma secretaria como essa. Maringá poderia contribuir muito nisso.